Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo aqui falando sobre os movimentos especiais do xadrez. Vamos falar aqui sobre um movimento chamado roque. Nós temos o roque grande e o roque pequeno. Então o roque que faz do lado da rainha é chamado de roque grande. Vamos exemplificar aqui que essa rainha tenha sido movida e essas casas estejam livres. O roque só acontece se tiverem as casas livres entre o rei e a torre. Nesse caso, o rei movimenta duas casas para o lado da torre e a torre faz um movimento especial que ela não faz no jogo normal. Ela só faz aqui no roque, que é pular o rei e se colocar na casa ao lado dele. A exemplo aqui, um roque só é interessante se tiver alguma proteção à frente para defender o rei, senão é inútil fazer um roque. Mas nesse caso aqui, temos 3 peões à frente, temos uma rainha também, que eles vão estar na defesa do seu rei. Então nós vamos movimentar esse rei duas casas para o lado da torre. Uma, duas. A torre, por sua vez, pula o rei e se coloca ao lado dele. Então a ideia é proteger o rei do ataque inimigo. Nós temos esse primeiro roque aqui, que é chamado de roque grande, que é o roque que fica ao lado da rainha. Nós temos outro exemplo aqui, que vamos fazer agora, que é um outro roque chamado de roque pequeno. Exemplo aqui. Nós temos aqui o rei, não foi movimentado ainda do seu local. A torre também não pode ter sido movimentada antes, tem que estar todo nos seus locais de origem. E o rei movimenta duas casas para o lado da torre, sendo que as casas estão livres. E a torre salta o rei e se coloca ao seu lado para defender de ataques inimigos. Vamos ver outro exemplo aqui. Esse aqui é o roque pequeno, que é o roque assim, que eu como minha experiência de jogo, acho mais importante, porque ele protege mais aqui, esses peões estão protegendo mais esse rei aqui, fica menos exposto aos ataques do adversário. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Nesse caso, nós temos aqui uma posição correta para se fazer o roque, mas nós temos um bispo do time adversário que ele está atacando essa casa aqui. Então, o rei não pode pular uma casa que está sendo atacada. Nesse caso, não se pode fazer o roque, porque esse bispo está atacando essa casa. Ó. O bispo joga na diagonal, né? Nesse caso. Então ele está aqui, está atacando essa casa. Não pode ser, o rei não pode pular essa casa para se fazer o roque. Então, nesse caso, está proibido do rei fazer o roque aqui nessa jogada. Qual o objetivo mesmo do roque? É você estar protegendo esse rei dos ataques inimigos. E esses ataques, né, podem ser de variadas formas que você tem que analisar antes de fazer essa jogada. Então nós vimos aqui o roque. Vamos ver agora um outro tipo de situação que acontece no xadrez, que é os peões, né? A gente sabe que todos os peões vão assim na frente. Bom, nessa posição.
Na primeira jogada do peão, isso não pode acontecer depois que ele já estiver movido. Na primeira jogada do peão ele tem opção. Ele pode jogar, ele pode andar só uma casa só, ou se ele preferir, se o jogador preferir, pode mover esse peão 2 casas. Tá aqui, aí, 1, 2. Pode mover esse peão 2 casas. Isso fica a critério do jogador. Isso na primeira jogada do peão, primeira saída dele. Se o peão já tiver saído aqui, ó, tá aqui, vai sair primeira jogada. Na outra jogada ele quiser fazer essa opção de jogar 2 casas depois, não pode. Só pode na primeira. Isso uma opção que é feita na primeira jogada apenas. Uma outra situação, que aí é os movimentos especiais aqui do peão, é que ele pode seguir direto, casa a casa, se for permitido que ele chegue aqui à última casa, ele pode se transformar em uma outra peça. Ele não pode mais se transformar. Se continuar como peão, também não pode se transformar em um rei. Então, isso é chamado de promoção do peão. Então, quando ele chega aqui, ele passa a ser promovido. Aí, sim, como que vai se promover? Se você pode dizer, não, eu quero que o meu peão seja uma rainha. Então, aqui vai ficar uma rainha. O peão foi promovido em rainha porque ele chegou na última casa do tabuleiro. E caso o jogador diz, não, meu peão, eu quero que seja transformado em um bispo. Então, pega o peão e deixa aqui um bispo. Aqui já vai valer como um bispo. Um cavalo também pode transformar num cavalo. Transforma o peão no cavalo. Mas o peão não pode, ao chegar no final do jogo, no final do tabuleiro, se transformar em um rei. Não pode. O rei é absoluto. Ele não pode ser, o peão não pode se transformar, ser promovido a rei. E também ele não pode continuar como peão. Ele tem que ser promovido a uma outra peça qualquer. Pode ser uma torre também. Aí a gente brincando aqui, eu quero que seja uma rainha, mas a rainha já está no jogo. Eu pego essa torre e viro assim, que aqui agora é uma rainha. Pronto. Essas são os movimentos especiais que acontecem dentro do xadrez com o peão e com o roque, né? Que envolve a torre e o rei. Que a torre, nesse caso do roque, pode pular o rei para se posicionar ao lado dele. E assim nós falamos sobre os movimentos especiais do xadrez. Nesse caso aqui do peão, poder mover 2 peças também, existe um outro aqui que é o peão passante, que a gente chama aqui de peão passante. Por exemplo, nessa primeira jogada, se você quiser jogar, tem uma peça adversária aqui, ela está atacando essa casa. Se você jogar ela aqui, não, eu não vou jogar aqui porque essa peça está atacando aqui, eu vou jogar aqui. Você pode fazer isso, mas o jogador adversário pode capturar seu peão porque você passou por uma casa que estava sendo atacada pelo exército adversário. Então, se você joga dessa forma, 2 peças, 2 casas, você pode fazer, mas o adversário tem a prerrogativa de fazer isso, capturar sua peça e colocar ela não aqui onde o seu peão está, mas colocar
onde a peça dele estava atacando, aqui. Então são esses os movimentos especiais do xadrez. Agradeço a vocês, deixa o like aí e vamos se inscrever no nosso canal e vamos divulgar esse nosso trabalho. Um grande abraço.